Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, eu e a Vivi. E aí amor, qual é o vídeo de hoje? Isso aí, cumprindo nossa promessa, né? No vídeo passado a gente disse que faríamos e mostraríamos para vocês como fazer um canteiro absorvente, que a gente chama de canteiro, mas ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um canteiro gigante, ele pode ser um canteiro pequeno, ele pode ser um vaso inclusive. E a gente vai fazer, no caso, usando aquela caixa de isopor lá. E um canteiro absorvente é aquele que ele sempre vai ter um reservatório de água embaixo para manter as plantas irrigadas, mesmo que você esteja numa seca daquelas, ele consome muito pouca água. E dependendo da forma como você fizer, da regulagem que você fizer ele também serve para locais onde chove muito e a terra está sempre ensopada, então, e as plantas morrem e apodrecem por isso. Num canteiro desses você consegue garantir a drenagem. Então é só uma regulagem que muda e a gente vai mostrar tudo isso para vocês no vídeo de hoje. Mas primeiro, vamos dar uma olhada em como é que tá lá, porque ali a gente tinha feito uma gongo-compostagem, né? Tinha gôngulos, minhocas, só que a gente não tá gostando muito, então a gente vai desmanchar. Aqui é como chove pouco, a gente tá precisando de um canteiro novo desse daí, né? Sim, com certeza. E a caixa de isopor já deu pra ver que ela é ótima em reter umidade, porque foi a parte que a gente não gostou de fazer a gongo-compostagem. Não sei se dá pra vocês verem, acho que sim, né? Ela tem bastante, ela tá bastante molhada, ó. E as minhocas não gostam disso. As minhocas, se tiverem como, elas fogem de uma terra tão molhada assim. E os gongos também preferem não ter tanta umidade. E nós, como a gente sempre coloca pedacinhos de madeira, casca de árvore nos nossos canteiros, começou a aparecer bastante gôngulo, bastante minhoca por lá também nos canteiros. Então a gente acha que não tem necessidade da gente ter uma gongo-composteira separada para ter que coletar o humus e daí jogar no canteiro, né? Eles já estão fazendo o serviço direto lá no próprio canteiro, então a gente economiza um trabalho e vamos reaproveitar essa caixa para fazer esse canteiro e mostrar para vocês. Nossa! Aí é mulher forte. Então no caso vai ser retirado toda essa terra para poder fazer o processo do... Isso, porque na prática aqui não é mais terra, ela já é humus, né? Pode ver que ela é bem soltinha, ela só tá bastante úmida. Mas é bem soltinha, por quê? Porque isso aqui é humus de minhoca, de gôngulo. Então isso aqui é um adubo que a gente inclusive vai usar um tanto na preparação do nosso canteiro. Bom, pessoal, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para que esse nosso canteiro absorvente funcione bem é garantir que ele tenha uma boa drenagem. E foi justamente o problema que agora que a gente tirou tudo, deu para ver que tinha aqui, ó. A drenagem que a gente tinha feito para não entupir o escoadouro, tinha terrinha ali dentro. Então, como a telinha não era fina o suficiente, acabou entrando terra. Então, aqui a gente vai usar agora a manta de bidim, porque ela é bem mais fechada e aí a gente vai conseguir garantir que não vai passar nada de terra. Então vamos lá, mas a gente não vai nem usar esse furo aqui, tá? Ela tem aqui, a caixa tem esse furinho, né? Já automático, só que nós não temos uma conexão que dê certo nesse tamanho aqui, então por isso a gente não vai poder usar, senão daria. Mas a gente vai fazer um outro furo do tamanho que a gente tem aqui os acessórios. Só de forma resumida, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer transformar esse canteiro em algo, a gente chama de canteiro absorvente. O nome dessa técnica se chama Wicking Bed, em inglês. Foi desenvolvida por um australiano lá na década de 90, Colin Austin, o nome dele. Por sinal, ele tem canal no YouTube e hoje é um senhorzinho aí de uns 80 anos que continua pesquisando a esse respeito e já evoluiu bastante essa técnica. Mas a gente está aqui bem no básico, que busca a gente ter um menor gasto de água, porque isso aqui economiza muita água, e também economiza nosso tempo, nosso trabalho, porque você vai precisar regar, repor água aqui uma vez na semana, umas 2 vezes na semana se tiver muito calor, senão uma vez na semana e olha lá. Então é ótimo para quem vai viajar, para
E, como a gente estava falando antes, para aqueles locais onde está chovendo muito ou onde está chovendo pouco. E é na forma de configurar aqui que a gente determina isso. Como fazer? Tem várias formas de fazer. A gente hoje vai mostrar aqui um jeito que dá para fazer. No futuro a gente vai fazer outros modelos de canteiro, vai mostrando para vocês também. Tem outras alternativas, mas com isso aqui vocês já vão começar, poder ter um começo e começar a pensar em fazer o de vocês também. Então, para isso eu preciso que 1/3 da minha caixa aqui, do meu reservatório, 1/3 seja o reservatório de água. Então vai ser mais ou menos isso daqui, ó, tá? Então esse tanto aqui não pode vazar água. Mas aqui onde é que está essa divisa do 1/3 é onde eu preciso ter o escoadouro, para que a água também não passe dali para cima, onde está a terra, senão ela ia encharcar a terra. A gente quer só que a umidade suba, não a água em si. Então aqui a gente precisa pôr um escoadouro, que pode ser bem simples, um caninho simplesmente, né? Um caninho ou um pedacinho de mangueira atravessado ali, ou a gente pode incrementar mais isso para poder controlar o nível da água e servir a diferentes objetivos, que é o que a gente vai mostrar aqui. Então vamos lá começar fazendo um furo no local onde a gente quer colocar esse nosso escoador. O mais ajustado possível. Com a nossa mangueirinha que vai para dentro da caixa, e aqui onde eu vou engatar nesse joelho de rosca, eu vou passar uma veda rosca para evitar de vazar por aqui também. Como eu estava dizendo aqui, para nós até não é um problema se ficar vazando um pouco, mas caso você esteja fazendo numa varanda, em algum local que você não possa ter nenhum vazamento, tem que garantir que não vaze água. Você pode usar para isso uma flange, daquelas que o pessoal usa para instalar a caixa d'água. Aí você coloca ela dos dois lados com as borrachinhas e aí vai conseguir garantir que não tenha vazamento. Então vamos lá. Isso. E agora o próximo passo é a gente efetivamente fazer essa camada de drenagem. E aqui eu fiz 2 testes. Nessa daqui eu fiz uma camada de drenagem usando argila expandida e aqui eu fiz com a brita. Isso porque eu já queria usar argila expandida, mas eu estava insegura se ela ia puxar a umidade suficiente. Então eu fiquei na dúvida se a brita não puxaria mais umidade. Aí eu testei as duas, mas foi o contrário do que eu esperava. A argila expandida puxou muito mais umidade para cima, olha só como tá aqui a terra em cima de onde tem a argila expandida. E aqui onde tem a brita, ela tá começando a ficar úmida aqui também, ó, mais no meio. Mas por aqui ainda tá bem mais seca e a argila expandida já tá toda úmida por todas as partes. Então, ótimo. E a razão de eu querer usar a argila expandida é porque ela é bem mais leve. Então, se eu pegar aqui, a diferença desses 2 vasinhos é enorme. Então, vamos lá, fazer essa nossa camada de drenagem. E a camada de drenagem, ela não é só uma camada de drenagem, ela é o reservatório de água em si. Então a gente vai encher esse reservatório onde vai ficar água, mas vai ter também a argila expandida, porque se eu colocasse só a água, quando eu colocasse a terra em cima, ela ia descer lá para o fundo. Então eu preciso garantir um espaço de sustentação para em cima colocar, para a água ficar embaixo, né, e poder para cima colocar o meu substrato. Então a argila expandida é que vai ajudar a gente a fazer isso, a garantir esse espaço de sustentação. Não foi o suficiente, ainda não chegou aqui no nosso caninho, tá vendo? A gente vai ter que chegar até cobrir ele aqui. Só que antes até de cobrir ele, eu tava esquecendo, eu preciso colocar aqui a manta de bidim para isolar ele, para não entrar sujeira. Um outro ponto importante é que a gente precisa deixar bem nivelado. Então, antes de fazer o restante das camadas para cima, a gente vai encher isso aqui de água, até a água começar a aparecer aqui na saída do nosso reservatório, para a gente poder ver se tá no nível certo aqui.
Falando em encher, eu tava esquecendo de colocar o nosso caninho por onde a gente vai encher esse reservatório das outras vezes. Hoje eu tô enchendo por cima aqui, mas depois que ele tiver montado, a gente não vai mais encher ele aqui por cima. Então eu vou colocar esse caninho aqui. O ideal seria eu pôr lá naquela ponta, na ponta oposta do meu escoadouro. Só que como a minha mangueira é meio curta, se eu colocar mais pra lá, ela não vai alcançar. Então por isso eu vou colocar nesse ponto aqui. Que aí das outras vezes eu vou vir aqui e vou encher por aqui, ó. Mas eu acho que tá ok, tá na altura que a gente precisa. E eu já tô vendo a água ali, ó, no fundo do nosso caninho, certo? Então já atingiu aqui o reservatório. Um dos primeiros princípios desse sistema para ele funcionar bem é que não pode ter vazamento. E a gente tá com 2 vazamentos nessa caixa. Um aqui, onde tem esse fechamento dela mesmo, que tá vazando água por aqui. Até não é nem pelo que a gente colocou, é só por aqui. E outro ali embaixo, que é um furinho. Nós tentamos tapar com um pedacinho de manta asfáltica, mas ele não grudou. Então a gente vai ter que fazer uma forração por dentro da caixa. Então nós vamos tirar tudo e começar de volta. Recomeçando, como tem esses furos, a gente abriu um saco de ração, porque os sacos de ração de cachorro ou gato, eles são um plástico bem forte, bem resistente. Então, a gente vai usar ele como contenção aqui, só que para isso a gente vai ter que fazer uma camada mais baixa, a camada de água, né? A vedação dela, porque o saco não é autossuficiente. Então eu vou ter que fazer um novo furo mais para baixo desse, e esse aqui a gente vai tampar com uma manta de bidim só para não sair depois do substrato. E vamos fazer um furo mais baixo aqui. Eu vou começar por dentro. O mais baixo aqui em um ponto aonde pegue no plástico, né? Que é o que vai ser a vedação. Isso. Só que eu não sei se precisa fazer um novo furo. A ideia é o que? É a gente colocar a argila expandida até abaixo desse nível do plástico, da onde está o nível mais baixo, que é onde a gente colocou agora a nossa drenagem. Isso aqui significa que o nosso reservatório d'água vai ser menor. Então vai durar menos tempo do que a gente estava pensando, né? Mas ainda assim é uma boa alternativa. Espero que dê certo. Bom, pessoal, estamos de volta aqui uns 2, 3 dias depois. Aquele dia ficou muito escuro, a gente não conseguiu terminar e aí depois choveu alguns dias, então agora que tá dando para retomar. A gente deixou a caixa tampada nesse período, né? Então, tá mais ou menos como tava no dia que a gente parou. O que foi bom desse período é que deu pra ver que realmente parou de vazar. Não tá mais tendo vazamentos. Isso é ótimo. O que a gente fez aqui de forma resumida? A gente usou um saco de ração para fazer a contenção. O ideal seria manter esse saco bem preso aqui, colado ou grampeado na lateral do nosso canteiro, mas como o nosso canteiro é isopor, a gente não encontrou nada que grude nele. A gente só deixou ele bem colocado e vamos colocar a próxima camada de drenagem, né, com a manta de bidim, que vai manter isso nessa posição. Ah, e aqui a gente teve um vazamento, esse aqui é bem interessante. A gente teve um vazamento aqui na borda do plástico, onde a gente fez o corte para inserir o caninho. Então aqui a gente conseguiu estancar usando manta asfáltica, que é usado para reparo de telhado, para tampar goteira. Essa fita no plástico ela gruda bem, no isopor ela não gruda. E a gente usa a manta de bidim porque ela não apodrece, então ela pode ficar aqui em contato com a água e ela não vai apodrecer.
Bom, dando seguimento, a gente vai colocar a manta de bidim, então, pelo mesmo motivo, pode estar em contato com a umidade, que não estraga, né? Para ela fazer o elemento de filtro aqui, porque a gente não quer que o substrato, a terra que a gente colocar aqui em cima, entre na água, certo? A gente poderia colocar aqui também uma camada de areia, só que caso vocês não tenham a manta de bidim, vocês podem fazer essa camada aqui de drenagem com uma camada de areia assim, mais ou menos. Mas a areia vai deixar pesado e ela também vai descer no reservatório e ocupar um pouco do espaço da água. Então você vai ter menos água no teu reservatório. Mas é uma alternativa para quem não tem a manta de bidim. A gente vai colocar aqui com cuidado, porque nós ficamos com essa bordinha aqui, né, sem estar colada. Então a gente precisa garantir que aqui a nossa manta feche bem aqui, para não ter risco de substrato para dentro da água. Isso porque o substrato em contato direto com a água, ele tende a apodrecer, porque ele tem muita matéria orgânica. Tá faltando o cano, né, para colocar aí? Verdade, o cano para a gente encher depois nosso reservatório, né? Bem lembrado. Ela fica super justa, então acho que vai dar certinho, não vai vazar água. E aí a gente coloca a mangueira aqui, fica mais fácil de encher. Então vamos encaixar aqui dentro. Essa aqui tem que ficar no reservatório de água. Lá no fundo, ó. Isso. E aqui, agora ela pode estar meio bamba, mas quando a gente colocar a terra, ela vai ficar firminha no lugar. O peso do substrato que vai vir aqui em cima já vai automaticamente assentar essa manta e as argilas que estão aqui, para que elas fiquem no fundo, porque a argila é tão leve que ela tende a boiar. Fazendo uma correção, eu tinha dito para vocês que a argila estava umedecendo mais a terra aqui do que a pedrinha, né? Só que depois, isso no começo, nas primeiras horas. Depois de um dia, a umidade das duas está igual e permanece igual. Então, se você quiser usar pedrinha, se para você o peso não for um problema, pode usar as pedrinhas britas, que vai dar super certo também. Ela só demora um pouco mais para umedecer. E no caso dela ali, ela ia ficar bem assentada no fundo, não ia ficar boiando igual a argila fica. Aqui a primeira camada em cima da manta de bidim, que é onde vai ter contato ainda direto, digamos assim, com a água, permanentemente úmida, eu vou fazer uma camada fina de areia, apesar da areia ser pesada. Se eu tivesse, eu usaria vermiculita e perlita misturadas nessa camada, porque elas são leves, né? Fariam esse mesmo papel e são bem levinhas. Mas como eu não tenho, então eu vou usar areia, certo? Fazer uma camadinha aqui só para que o substrato não esteja nesse local em que ele vai estar permanentemente molhado, em contato com a água mesmo. A gente quer que para ele suba só a umidade. E agora, para fazer o preenchimento da nossa caixa, eu estou usando aqui um substrato, que é um substrato para hortaliças normal. Ele é um substrato bem soltinho e que tem um pouquinho de vermiculita nele, mas praticamente nada. E vou colocar aqui junto um pouco desse substrato que eu uso para fazer mudas, que ele é um substrato que tem um pouco mais de vermiculita, tem casca de arroz e um pouco de turfa. Então ele é bem soltinho e bem levinho, tanto que eu não tenho dificuldade nenhuma para segurar esse saco aqui. Então eu vou misturar esse aqui, porque uma coisa que a gente tem que cuidar é para que essa caixa, esse substrato, não fique muito compactado. E até eu tenho um pouquinho a mais ali de vermiculita, vou acrescentar ela também pura, porque a vermiculita também ajuda a subir a umidade, né? Então a gente quer elementos aí que ajudem a fazer esse processo de a umidade subir até as raízes das nossas plantas. E a vermiculita que eu falo, eu guardei nesse pote aqui, mas ela vem em sacos e ela é também super leve. E é uma rocha, é um tipo de rocha triturada, mas ela é muito, muito, muito leve. E ela absorve bastante água, então ela quase duplica, triplica o tamanho dela em retenção de água. E também vou colocar esse termofosfato, que é um adubo bem completo, autorizado para agricultura orgânica, que tem uma variação bem grande de nutrientes e é vindo de rochas também. Então, tudo isso vem a ser bom aqui.
E da mesma forma o calcário. Só tá guardado nesse pote, mas ele também vem de rochas. O calcário é uma rocha que é triturada, moída, e a gente utiliza. Então ele tem, sendo como fonte de cálcio no caso, né? E se você aplicar no chão, no solo, ele vai corrigir o pH, ele vai diminuir a acidez do solo. E a quantidade eu vou polvilhando por cima, como se estivesse temperando, colocando tempero numa comida. E o pirulito tá aqui cansado, dormindo. Em vez de ajudar a gente, tá aí só de boas. Ah, é que ele já trabalhou muito hoje, né? Coitado. Ele já trabalhou demais. Vida boa. E agora vamos lá, colocar nosso substrato. Não vou virar tudo de uma vez e o peso todo num lugar só. Vou me distribuindo. E nessa camada de cima, além do que a gente tinha colocado antes da de baixo, eu coloquei um pouco de torta de mamona, um pouquinho só, para dar um pouco de nitrogênio para as plantas nessa fase inicial. E eu também vou colocar um pouco da nossa compostagem. Isso para agregar tanto a parte nutricional, né? Que o composto orgânico tem, com humus de minhoca, humus de gôngulo, inclusive umas minhocas junto. Mas também justamente para isso, para agregar essa vida do solo, né? Que são esses bichinhos aí que vão ir trabalhando. Olha aí, prontinho. Nem parecia que cabia tanta coisa nessa caixa, né? Mas coube bastante. Então, agora a gente vai plantar. No nosso caso, nós vamos plantar aqui algumas mudas já, mas vocês poderiam também semear, por exemplo. Só que, se for semear, aí você vai precisar regar no começo até que a umidade esteja maior, porque as sementes ainda não têm raízes para ir buscar umidade lá embaixo, né? Mesmo as mudinhas, no primeiro dia, segundo dia, se a gente observar que ainda não subiu umidade suficiente, a gente rega elas também. Mas depois já vai ser o bastante, porque as raízes delas vão descer, né? E se você tiver em dúvida, o que você pode fazer? Se em cima tá seco, que tem essa tendência, por mais que a gente vai colocar a cobertura seca também, mas sempre tem a tendência da parte de cima ser um pouco mais seca. Aí você vai fazer isso aqui, você vai cavar e vai observar. Se aqui uns 10 centímetros para baixo tiver úmido, é o que importa. Aliás, estaria daí no ponto ótimo. Porque se as raízes ficarem permanentemente úmidas, aí também não é bom para elas, elas vão acabar apodrecendo. Então o ideal é que seja uma umidade pequena, uma umidade baixa e de preferência que a parte mais de cima fique um pouco mais seca do que o fundo da nossa caixa. Então agora eu vou plantar umas mudinhas e depois tem algumas dicas para passar sobre a manutenção, alguns cuidados, tá bom? E o Bruno plantando o que aí, amor? Plantando salsinha. Isso aí. Mais um temperinho para nossa comida. Isso aí. Gostamos muito. Salsinha, coentro. Somos das raras pessoas que gostam dos dois. Que diz que tem pessoas que eu gosto de coentro, eu gosto de salsinha, né? Mas a gente gosta dos dois. Sempre lembrando que nos primeiros dias precisa regar sim, mas depois de uma semana aí, provavelmente você já não vai precisar regar mais. E quanto mais grossa for essa camada de cobertura, mais umidade ela vai reter aqui no nosso canteiro, certo? E agora falando um pouco das manutenções. O que a gente espera? A gente espera que a gente precise regar esse canteiro uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana em épocas bem quentes. Como que a gente vai saber quando está na hora de regar? Quando a gente olhar aqui e ver que não tem mais água aparecendo no fundinho aqui do nosso caninho, certo? Na lateral. Ou então cavando, se a gente cava ali no meio, um pouquinho com a mão, vê que está seco para baixo, também estaria na hora de regar, mas olhando no caninho
vocês já vão poder ver isso tranquilamente. Chover demais, por exemplo, se chover demais, o excesso, né, de umidade, ele vai sair também por esse caninho. Então ele tá aqui como um ladrão, ou seja, no máximo a água vai ficar parada até essa altura aqui, porque chegou nessa altura ela vai derramar. Essa quantidade vai derramar para fora. Se você fizer esse caninho, essa lateral, de forma que seja móvel, você pode inclusive inclinar ele para o lado e aí ele vai reter ainda menos água. O nível de água vai ficar ainda mais baixo. Tudo isso você pode mover na hora que você está fazendo, desde que você não prenda ele. Como a gente prendeu o nosso caninho com a fita naquele plástico de vedação embaixo, do saco de ração, a gente não consegue mover ele aqui, mas para nós essa altura tá ok. Ele tendo esse escoamento ali já é suficiente. A ideia desses canteiros é facilitar o cultivo em locais onde é muito seco, principalmente, né? Então ele surgiu pensado em atender populações da África em locais que tem muito pouca água. Isso porque ele economiza muita água. Com pouca água, você vai manter essas plantas hidratadas sem precisar estar constantemente regando. Por isso que a gente precisa reabastecer provavelmente só uma vez por semana. Mas isso vai variar um pouco de acordo com o clima do teu local e com a forma como você construiu o teu canteiro. Então, cada canteiro vai ser diferente um do outro. Você vai ter que observar no começo, né, principalmente com mais atenção, até entender como é que funciona o seu e quanto tempo as suas plantas vão poder ficar ali sem água. Eu queria ter mostrado esse vídeo para vocês de uma forma perfeitinha, que desse tudo certo. Não sabia que a caixa estava furada, então tivemos aí esse contratempo. Não era a nossa intenção pôr esse plástico por dentro dessa caixa de isopor, mas ao mesmo tempo também foi bom porque já serve aí de ideia caso vocês venham a precisar isolar alguma caixa. E daqui, um canteiro como esse, a gente vai readubar, né, colocando, como eu falei, esterco aqui por cima, composto, adubos orgânicos. A cada 2, 3 meses é bom a gente fazer isso. E ele poderia ficar por anos aqui, a gente vai trocando as plantas, né, que vão cumprindo seu ciclo e ele vai se mantendo. Aliás, lembrando, caso você esteja num local assim, muito úmido, não é interessante você colocar a vermiculita que eu coloquei nessa mistura, porque ela retém bastante água. Então, é bom pensar nisso também. E deixe as sugestões aí nos comentários, a gente pretende fazer mais canteiros como esse, experimentar mais umas ideias aí. Então, se vocês tiverem sugestões, dicas, por favor, deixe aí que vocês ajudam a gente demais e ajudam os colegas também, que vão ler os comentários pra ter ideia do que fazer, né, amor? Comenta aí que a gente vai estar lendo e interagindo com vocês nos comentários. Um abração e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!